maioria já conseguiu plotar, estou falando de medidas, conseguiu plotar o gráfico da aceleração lá e do controle, da rotação do motor, ótimo, mas faltou em alguns, né, na maioria, na verdade, deixar o gráfico limpo, e eu digo assim, gráfico que tem a função de gráfico, que você olhe todas as informações estão lá, tá? Então, eu deixei um material aqui, que é o emprego de gráficos e tabelas, que mostra essa função do gráfico, né? Eu não tenho que só copiar, eu, professor, sei, né, porque eu pedi o exercício, então eu sei que vocês fizeram, eu sei cada um daqueles dados. Mas vamos imaginar que a gente queira mostrar isso para uma outra pessoa que talvez não seja da área, ou quero fazer isso num artigo, ou num banner. E aí a pessoa vai falar, pô, mas esse aqui é a curva do quê? Tá? Qual é a unidade aqui embaixo? Até quantos segundos deu? E aqui a unidade no Y. Entende? Qual que é a legenda disso? Você empregou quanto tempo? Então, assim, tem elementos, né? Qual é o título desse gráfico? Ah, tá, eu estou vendo um gráfico que relaciona o set point do controle de rotação e eu tenho tempo que, de fato, ele atingiu isso. E se ele ficou estável, né, quanto tempo ele ficou instável. Então, são elementos que são, eu diria, obrigatórios, mas eles são importantes para transmitir a informação que vocês construíram, tá? Então, é mais essa questão. Eu quero que vocês aprendam a agora divulgar as suas ideias, tá certo? E que é uma questão muito importante também na área profissional, né? A comunicação. A gente tem a comunicação verbal e a não verbal. Né? Eu vou fazer um relatório e aí eu faço um descritivo de uma página, o cara vai ler lá vários porcentos disso, porcento daquilo. Você colocou a informação, mas o cara não conseguiu ver. Tá? Então, a ideia do gráfico é dar essa visão adimensional, essa visão 3D do que você está passando de informação. Tá? Então, o cara consegue... Ah, tá. Então, é isso que ele está mostrando. Nem sempre é bom a gente deixar a imaginação fluir, né? A imaginação de quem está lendo navegar pelo que está escrito. Porque aí você vai... O cara imaginou uma coisa, mas na verdade você fez isso. Então, um gráfico é uma representação na forma das figuras geométricas, né? Diagramas, desenhos e figuras. Ponto. Clareza, simplicidade e evidenciar informações. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero que vocês coloquem nos seus próximos gráficos, tá? Que alguém que não é da área consiga, tá, esse aqui fez isso, entendi. Tá, mas tem outro. Quando a gente faz um gráfico, normalmente de controle, vai ser bem comum para vocês. Eu vou ter um sinal que vai estar sobreposto ao outro. Vocês percebem? Então, como é que eu sei que tem um sinal atrás? Como é que eu sei que tem dois? Eu tenho a legenda, tem lá a cor preta e uma cor vermelha, mas eu só estou vendo a preta. Cadê o outro? Então, a escolha, né, do tipo de cor ou como vai ser mostrado isso, tem um impacto na forma que você transmite essa informação, tá? Então, é mais um material para vocês perceberem, talvez, onde esteja faltando algo, falar, eu não coloquei essa informação, tá? Então, o objetivo é visual. Então, eu tenho que, ao bater o olho, saber tudo que está acontecendo lá. Tá? Mostra uma visão geral para que seja possível analisar os dados. Então, quem pega o seu gráfico, ele vai falar, tá, então ele atingiu 10 segundos, olha, ficou instável em 1,3 segundos. Então, veja que os eixos devem ser muito bem também pensados em relação ao que o gráfico está lá. Eu vi muito gráfico em que vocês fizeram 10 segundos, tá? A MATLAB também tem como ajustar isso, mas vocês podem fazer, tá, vou mostrar os 10 segundos, mas eu posso fazer uma janelinha, então um zoom, e mostrar realmente onde teve um problema. Porque se eu ver 10 segundos, 9 segundos está estável, ou seja, o sinal ficou um em cima do outro, não tem informação nenhuma. Nesse do motor, que eu pedi para vocês colocarem, a informação, né, mais interessante está ali nos 2 segundos, num segundo, que é aquele pico que ele dá quando ele vai para acelerar e volta
fica, né, amortecido e aí ele estabiliza. Então, sentir falta de vocês darem esse zoom também. Pode fazer um segundo gráfico, faz um grandão, dá um segundo gráfico, um zoom dessa parte, faz um quadradinho e recorta aquilo lá e mostra. Por quê? Porque essa é a informação que é interessante. Tá? Então, também é analisar o que vocês produzem e falar, isso aqui não tem informação. Tá certo? Então, é procurar mostrar uma forma de que as pessoas possam analisar o que você produziu. Tá certo? Aí, isso aqui é o segundo tópico que a gente vai falar hoje, que é a apresentação dos dados estatísticos. E aí, isso ajuda você a criar aquelas outras formas de gráfico, né? Pizza, histograma, barras, candles, né? Quem trabalha com o mercado financeiro aí. E, enfim, então, você precisa ter os seus dados, mas aí você precisa saber o que é relevante, qual que é a média, qual que não é, que você quer mostrar isso, se você quer explicar. Geralmente, para a nossa área, o ideal é sempre mostrar a porcentagem, né? Porque tem um significado mais agradável, tanto para quem produz o resultado, do que para quem está lendo, mas, sei lá, 10 amostras, você fez, eu fiz 20, eu só coloquei 20 amostras, 2 casos foram positivos. Não, né? Tantos por cento desse. Então, veja que quando você transforma a sua amostra, ou você trata o dado, você consegue ter mais elementos para explicar, né? Que geralmente a gente tem um outro defeito, né? Os engenheiros acham que, ao ter feito um bom gráfico, eu espero que vocês consigam fazer bons gráficos, o gráfico seja suficiente, né? Então, aí a gente vai passar a falar de projeto e de artigos. Não. Então, você fez um bom gráfico, aí agora você vai desmembrar o gráfico, aí você vai explicar, você vai falar com a pessoa sobre as coisas que ele está vendo. Não falar aqui. Aqui no gráfico, a velocidade apresentada foi 1.200. Estou vendo isso, 1.200 está escrito, entendeu? Então, isso não é uma explicação do gráfico, certo? Então, quando a gente coloca uma figura, e eu vou traduzir essa figura, e aí o cara viu, e agora eu vou dizer o que eu estou pensando do gráfico, tá certo? Então, eu vejo também muitos trabalhos que colocam a figura, acha que ela é autoexplicativa, de fato ela é, mas aí a gente está lidando com um documento que vai ser lido por pessoas que são leigas. Então, você não pode dizer, aqui nesse gráfico você vê que em 2 segundos ele estabilizou. Certo. E aí, qual foi a sua construção? Ok? Então, tentem dar um outro passo a partir da construção dos seus dados, tá? E como você vai fazer. Daí a coleta, essas coisas a gente já mais uma questão aprofundada, né? Tipos, que é mais quando a gente faz experimentos, né? No que a gente coleta os dados. No nosso caso, é mais leitura de sinais que vão virar uma matriz ou um vetor. Os gráficos que eu falei, que são as formas de apresentar, histograma, gráfico linear, gráfico circular, gráfico triangular, os casos mais graves, os mais comuns. E para a gente, e para vocês, o que vocês mais vão fazer na vida é esse gráfico aqui, tá? De linhas, que vai trazer as informações do set point, de quando foi, né, que ele entrou em sistema amortecido, quando ele ficou estável e tal. Então, esse é o tipo de gráfico que vocês vão trabalhar. Eu quero mostrar aqui, e aí a gente pode fechar. Gráfico de pizza, acho que é o que mais a gente consegue, o que mais a gente faz também, né, antes. A gente constrói muitos gráficos desse tipo. Aqui, cadê? Os elementos do gráfico que eu acho que vocês devem começar a colocar, tá? Os elementos do gráfico, tá certo? Às vezes, o MATLAB, tá? Você pode criar uma rotina só de plot, ok? Para todos os seus scripts, você pode gerar dados e jogar para um segundo script, como se fosse uma função que vai plotar. Ou você pode criar um script que você copia e cola dentro do seu próprio, do algoritmo que você está fazendo. Também não tem problema nenhum.
que ele já deixa tudo isso aqui, tudo setado. Você já deixa qual é o tamanho dessa escrita. Aí, claro que daí você preenche qual que deve ser escrito. Qual é a cor, qual é a posição, as legendas, tá? Os Y e X, né, os seus eixos. Qual vai ser a divisão, qual é a melhor divisão que apresenta o seu valor, isso dá para fazer manualmente, tá? Fonte, de onde veio, se você fez utilizou dados de alguma outra empresa, não são importantes também, tá? Então, guardem essa informação sobre todos esses elementos, né, que vocês precisam colocar no gráfico. Eu acho que esses sets aqui, 7, representa e te dá uma forma clara de comunicar. Você não precisa encher de informação também, tá bom? Uma coisa que eu falo sempre para quem é da área, que vai ser engenheiro, é bom senso. Bom senso. Tem um bom senso. Puta, tá muito carregado. Eu vou fazer um gráfico acadêmico, vou apresentar para o professor. Pode colocar rosa, pink, verde, transparente. Vou fazer um gráfico de um relatório para uma empresa. Entendeu? Não vou colocar essas cores. Não, é um gráfico de apresentação. Não, quero que chame atenção para esse ponto. Então, eu vou colocar uma cor. Então, ele é uma arte, né? Ele é a sua visão do que você está fazendo. Tá? Então, utilizem essa informação de quais são os pontos mais importantes a apresentar no gráfico para colocar nas atividades daqui para frente. Aí, nos trabalhos que vocês forem fazer. Legenda, os rótulos, o Y, o X, as cores, tamanho, não só recorta o gráfico do jeito que o MATLAB joga e coloca nos seus trabalhos, não. Dê um up nele. Ok? Ok, professor. Tá bom? Tá. Aqui é só uma passada de olho, que eu não quero me estender, não. Eu vou entrar numa coisa mais legal. Também coloquei lá, que é algo que vocês também vão trabalhar bastante quando estiverem fazendo, mesmo que seja uma questão estatística, né? Os dados de uma medida de um sensor, ou como é que eu vou fazer o grouping, calcular o erro médio, o erro quadrado, né? A gente sabe que a gente vai ter sinais, né? O estudo de sinais, que é o que vocês fazem no controle, depende de todas essas outras análises estatísticas, né? Vou calcular a média, não, preciso da média desse ponto, então preciso... A gente sabe que é discreto, mas se eu pegar infinitos pontos, eu tenho um sinal, certo? Então, aqui é mais para vocês relembrarem, né? O que a gente quer em relação às medidas, médias, medianas, moda. Vocês lembram dessas definições? Média aritmética e média ponderadas, que a gente mais usa, né? Média, mediana, média. Somatório dos valores dividido pela quantidade das medidas, né? Pelo número de medidas. X barrado. Normalmente a nomenclatura que utiliza um X barrado. Certo? Isso é simples. Aqui, média de dados agrupados. Ela vai quase atender ali uma ponderada, mas é mais quando eu estabeleço algumas faixas, dentro dessa faixa de 1 a 5. Quantas medidas eu fiz? Tanto, tá? De agora de 6 a 7. Então, eu tenho dados que eu representei em faixas, tá? É mais quando eu tenho alguns tipos de experimentos. Aqui, como exemplo. Então, ele fez faixas de 1 em 1, a diferença de 13, de 12,50. Então, R$1 de uma unidade, 14 às 15, de 15 a 16, 16 a 17, 18. Então, quantas medidas eu tive dentro dessa faixa? Nesse caso, ele mostrou que foram 3. Então, é mais dependendo do experimento que a gente for fazer. Então, a gente tem essa muito, muito usada, e uma que eu quero que vocês prestem atenção é nessa média ponderada,
que ela traz um entendimento mais fácil do que vocês vão ver, né? Vão ver, eu espero que vejam, espero que a gente consiga trabalhar bem, que é a questão das inteligências artificiais, tá? Cálculos de média simples, todos ocorrem exatamente na mesma importância, ou com pesos, né? Em técnicas de inteligência artificial, utilizam muito essa questão de dar peso para os valores, peso para as variáveis, para que ela possa tomar as decisões, tá? Então, a média ponderada, qual que é a fórmula? É o peso vezes o valor medido com a somatória dos pesos, tá? Memorizem essa fórmula aqui. É claro que a gente tem algumas adaptações, a gente depois, quando vocês tiverem, talvez, né, a gente tenha mais tempo, a gente possa discutir também esses outros temas, tá? WI, XI dividido por WI, ok? Vou colocar aqui, deixa eu ver onde está. Tá, vou ter que jogar para cá, só um minuto. Aqui. Estão vendo? Então, né? Rede neural, tá? Uma das técnicas que mais é utilizada em inteligência artificial por conta da simplicidade, enquanto ela pode generalizar. Então, para identificação de sinais e sistemas, para produzir tomadas de decisões, para que eu possa, de um conjunto de entradas, ter um conjunto de saída, e aí depois, com várias outras entradas, eu ter a representação, então eu não preciso do sistema, enfim, uma gama de coisas que vocês vão aprender com as redes neurais. Exatamente baseada no neurônio, tá, que a gente tem. Foi esses dois caras aqui, eles estão aqui. Então, McCulloch e Pitts, tá certo? E depois Hebb e Rosenblatt conseguiram moldar ou simular, né, uma tomada de decisão que o neurônio faz, né, como é que essas sinapses conseguem caminhar dentro de um neurônio de verdade, e eles construíram um modelo matemático dessa mesma função, vamos dizer assim, dessa mesma operação do neurônio real, tá? Então, é um matemático e um biólogo, ele é um neurocirurgião, ele trabalhava com, acho que é o McCulloch, ele de fato trabalhava com o cérebro, tá? E aí os dois se juntaram e construíram um esquema matemático de uma rede neural. Vocês estão percebendo aqui? X, entrada, W, os pesos da minha entrada, passo por um somatório, e aí eu tenho, claro, uma função de corte, e aí eu tenho um sinal de saída. Olha só. Redes neurais, inteligência artificial é média ponderada, tá? É o trabalho de fazer com que as minhas entradas, é claro, que daí eu vou trabalhar o quê? O que é o desafio da rede neural, né, e da inteligência artificial? É criar mecanismos para quê? Para o Y comparado com o Y real, ou seja, o erro faça com que os meus pesos sejam alterados para que eu tenha o mesmo sinal que eu busco na saída, né? Um sinal de controle que se espera, um sinal de repetição de um sistema ou de uma planta, né? Então, veja, entradas, dou peso a essas entradas, um somatório tem uma função de corte, que vai me dar os valores de 1 ao 0, que vão, de fato, fazer com que o sinal saia. Eu tenho uma rede neural. E se eu observar, somatório das entradas com pesos, tá? Então,
redes neurais, inteligência artificial, é uma ferramenta matemática, é claro, temos que trabalhar com ela para, né, essas coisas ficarem mais claras, mas ela não é um bicho de 7 cabeças, né? É por isso que ela é tão utilizada. Tá? E o erro, que eu quero mostrar também, a relação das médias, essas coisas, mediana. Então, essas informações todas são partes de tratamento de dados que a gente pode utilizar para que eu tenha informações de como separar os dados, como eu posso prever o próximo dado. Acho que é mais importante, não é a questão dos sinais e sistemas que vocês vão, né, desenvolver, qual é o próximo passo desse sinal, né? Para que tendência ele está indo? Como é que eu posso estabelecer uma métrica, né, mais precisa ou mais fácil de ser calculada? Então, todas essas questões entram dentro desse universo de redes neurais, de inteligência artificial. Moda, média, erro quadrado, erro médio, distância euclidiana, nada mais é que um erro, né? Então, cadê a fórmula do erro? Desvio padrão, variância, então são outras informações que sempre vão estar presentes no seu universo de controle e automação. Como que calcula o desvio padrão desse sinal, desses pontos em relação ao sinal principal? Então são sempre formas da gente ter o que? Aqui. Essa aqui é a definição da variância. Não, essa aqui é desvio padrão. Aqui é da aqui. Medida e variação proporcional a S, eu perdi. Ah, tá, amplitude, não. Aqui. Desvio padrão é dado sempre pelo S, né? Então, é a medida da variação dos valores em torno da média. Então, você vai descobrir a média de um ponto e quanto foi em torno desse mesmo ponto as suas outras medidas. É muito utilizado para fazer a alteração daqueles pesos lá atrás. Eu já vou mostrar onde que ela se encaixa. Variância, a mesma coisa, tá vendo? O uso utiliza a partir do desvio padrão. E eu coloquei o erro aqui, ele não está aparecendo. Medida de dispersão, variância, não, quartil, essas coisas é mais estatística. Gente, só um pouquinho. Médias, relação entre as médias, mediana, moda. Ok. Amplitude, desvio padrão, erro, aqui. Isso aqui mesmo. A medida que deve ser o erro padrão da média. A mediana, à medida que se realiza mais medidas, a compensação dos erros aleatórios, né, entre si vai melhorando. Então, é a média de conjuntos de medidas média vai se tornando uma grandeza mais precisa. Então, eu tenho o desvio padrão dividido pelo número, né, a raiz quadrada de quantas medidas. Então, quanto mais valores eu tenho, quanto mais medições eu fizer, eu vou ter uma queda, né, eu vou conseguir ter um erro menor dessas mesmas medidas. Tá? Então, por isso que entra a tal do Big Data. Né? Tem uma infinidade de valores, de informações e de medidas para que esse erro, para que esse valor medido seja mais próximo do real, né? Do que ele, de fato, está acontecendo lá. Ok? Então, nessa questão da média ponderada, da inteligência artificial que utiliza pesos, eu tenho outros recursos, que é o que a gente vai falar, para transformar, olha só, isso aqui é um controle adaptativo em malha fechada. Entradas, os pesos, um sinal de saída, eu calculo o erro
passo para uma máquina, nesse caso, né, o last mean squares, é o último número, list, né, mean square, número significativo quadrado. A gente vai ver hoje o método dos mínimos quadrados. Então, eu tenho uma ferramenta que utiliza-se do erro para encontrar qual é o menor erro quadrado do ponto para o ponto estimado. E aí eu vou fazendo as alterações e vou tendo um y, e é assim que eu tenho no final que o sinal de entrada está setado e o sinal de controle vai para onde eu estou pedindo, tá? Então, isso aqui é a base, né, do controle, né, essa informação. É claro que esse aqui é um tipo, mas geralmente é o que vocês constroem. Sinais de entrada, né, uma máquina de somar, pesos e um algoritmo, uma ferramenta matemática que eu possa utilizar para alterar os pesos desse sistema, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Vocês vejam que nada mais é do que uma ponderação de valores. E é claro que o desafio é sempre na construção do algoritmo, certo? É isso que a gente sempre vai encontrar alguma dificuldade. No mais, a gente não tem nada muito, assim, claro, né? Conforme a gente vai, precisa de uma derivada, precisa de uma derivada em certo ponto, e essas coisas, conforme vai aumentando o nível de controle que eu quero, né? Se eu quero um preditivo, se eu quero por máquina de estados, enfim, por essas técnicas que vocês vão aprender, ou já devem estar aprendendo. Certo? Então, esse é o ponto da questão de mostrar para vocês essas análises desses dados. Vai estar sempre presente no universo de controle, né? Vocês vão sempre usar essas informações de média, mediana, média ponderada, né? Compõem esses sistemas, tá? Esse é mais um rapidinho aqui. Vocês aprenderam a fazer método dos mínimos quadrados? Pelo nome... Ainda não, professor. Ainda não. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aquele que a gente faz uma regressão linear. Então para o nome facilitou. Esse aqui, que eu tenho os pontos e eu vou descobrir qual é a função que produz uma reta que melhor se ajusta aos meus dados. Lembra? A gente tem sempre em estudos esse gráfico. Eu tenho os meus dados. Aí eu preciso prever o próximo ponto. Eu preciso saber de um ponto que não foi medido. Eu preciso estimar. Professor. É cálculo numérico. Isso, cálculo numérico, eu acho que teve isso aí, sim. Tem algumas formas. Eu quero mostrar uma que a gente faz no MATLAB, que ela serve para qualquer não, porque tem que ser sistemas lineares, tá? O MMQ, essa é a letra dele. Ele precisa ter um sistema linear. Se ele for não linear, a gente tem que linearizar o sistema para poder utilizar o MMQ, tá? Mas ele é uma daquela ferramenta que eu mostrei ali que você pode utilizar para encontrar os valores de A e B, né, da reta, né, chama aqui que eu não tenho, as variáveis é x e y, né, mas é para você encontrar deixa eu ter colocado aqui para mostrar para vocês, acabei esquecendo, para encontrar o valor de A e o valor de B das retas, né, o polinômio que faria com que você encontrasse a reta que melhor se encaixa, ou seja, a função que vai te dar os resultados
que você precisa. Então, você pode depois, com essa função, encontrar valores que não foram medidos. Então, essa é a função do MMQ, que é o mais básico de todos. Então, vocês não se recordam, mas eu vou mostrar aqui. Tem... Era esse aqui que eu queria mostrar. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não era esse aqui, não. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Que a gente pode ir material tratamento estatístico. Não. Material para... Agora eu perdi. Depois eu mostro. Sacanagem. Não é esse aqui, não. Mas tudo bem. Era mais para mostrar onde vocês podem utilizar o MMQ. Nesse caso, aqui é o MMQ é Ordinary Mean Square, e esse aqui é o Least Mean Square, então tem a mesma função, tá? Eles são dessa mesma natureza de produzir pontos e produzir valores para o seu polinômio, né? A gente sempre quer encontrar aqueles valores que estão do lado do x, não é isso? Então, tem o x ao quadrado. Qual é o valor que está no x ao quadrado? X. Qual é o valor? Qual é aquela variável que está próximo ao x? Então, o MMQ tem, eu acredito que vocês tenham visto essa equação aqui, que é o A, para encontrar o A, encontrar o B, tá certo? Quando a gente trata de uma equação da reta, deixa eu já colocar aqui. O que fica mais claro para a gente? Deixa aqui. Tá. Então, eu tenho valores de y, que é a saída, de acordo com os valores de entrada, não é isso? Então, um sinal do sistema. É muito comum isso aqui quando a gente vai para identificação de sistemas, identificação de plantas, que a gente tem aquele, né, caixa preta, caixa cinza, caixa branca, que eu tenho as informações da entrada e tenho só as informações de saída, então caixa preta. Então, eu não sei qual é a função que produz isso, né, para eu poder controlar. Mas, geralmente, o controle é exatamente em cima dessas variáveis A e variáveis B, né, tem outras C, aí dependendo, que a gente faz o controle. É essas variáveis que a gente altera. Se a gente for perceber, também são pesos, né? Então, a gente tem, nesse caso, a equação da reta é ax mais b numa equação linear. Aí eu posso ter um ax quadrado, né, mais bx, né, no segundo grau, né, um polinômio de segundo grau. Ok? Então, eu estou sempre procurando mecanismos de alterar esses valores para que a minha curva fique sobre os pontos daquela medida, para que eu tenha como encontrá-los caso eu precise extrapolar. Então, isso é uma regressão linear, né, e o cara mais utilizado é esse MMQ. Então, de certa forma, ele é bem útil, né, e para que vocês não façam aquela conta gigante ali que eu mostrei naquele exercício. Então, se eu tenho uma saída 1, é porque eu tinha uma entrada 1, é isso? Y2 veio decorrente de uma entrada x2 e Y3 e de uma entrada 3. Com isso, a gente tem aquele gráfico que a gente sempre tem. A gente constrói um sinal, constrói um sistema, Y. Então, um ponto aqui, dependendo de um X e de um Y. Um ponto aqui. E um Y. E de um... Opa, X2. E aqui é um Y2. Enfim, a gente tem uma reta que pode se aproximar, pode passar por cima, mas geralmente a gente não tem essa
né, a gente sempre vai ter um erro inerente do valor medido, né, para o valor estimado, tá certo? Então, a gente sempre tem um erro nessas medidas. E qual é a função desse MMQ? É encontrar exatamente o menor erro quadrado do ponto real para o ponto estimado, tá? Então, ele faz esse menor erro. Então, a definição do MMQ é minimizar o erro. Minimizar o erro, ok? Nesse caso, qual é? Eu tenho uma equação de uma reta, que é y, que é dada por a, x mais b. Então, é minimizar esse erro de y estimado com y real, tá certo? Então, como eu tenho vários pontos, o que a gente vai ter? E aí, se eu tenho pontos acima da reta e abaixo da reta, eu tenho valores negativos e valores positivos, certo? Então, para compensar esses valores positivos e negativos, eu tenho que minimizar o erro quadrado, ok? E o erro é dado pelo y real menos o y estimado, certo? Ao quadrado. E para que fique relacionado com a função, claro, que eu quero aproximar. Então, ele é minimização de uma função, do erro da função a x mais b, ok? Então, esse mínimo dos quadrados, dessa forma construída, ela só funciona, aquela fórmula, né, que está aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa fórmula aqui, tá, que talvez vocês tenham visto, tenham trabalhado, ela só funciona para funções polinomiais de um primeiro grau. Né? Então, não funciona para uma parábola, não funciona para uma curva, né? Que tem aí um polinômio de terceiro grau e por aí vai. Tá certo? Por ser mais simples, geralmente, no cálculo numérico, trabalha na mão, essa aqui, como nesse exercício, né? O pessoal vai fazer na mão. E com uma calculadora bem simples. Ela mostrou aqui que tem recursos no Excel também para fazer, mas você pode fazer essas contas aqui na mão, tá? Então, o que eu quero mostrar é que a gente pode fazer uma forma generalizada dessa equação, desse erro, né? De minimizar esse erro e encontrar tanto A, B, C, daí depende de qual é o seu sistema. Vamos ver se dá rapidinho. E como é que isso acontece? E aí vocês vão, só para... Aquelas equações, elas surgem quando eu faço a derivada, tá? A gente não vai fazer a derivada. E aí surge aquela equação que está no vídeo, que é n somatório de x, somatório de x, somatório de x ao quadrado, uma matrizinha que multiplica, né, A e B, que vai ser igual ao somatório de y e o somatório de xy, tá? Então, quando eu faço o MMQ, eu estou derivando, né, a função do erro em função da reta e eu encontro aquela fórmula que eu faço na mão. Tá?
Então, eu posso fazer o ajuste a partir disso. Quanto menor é essa distância, menor é o erro, e aí, né, a cada interação, eu vou achar uma reta mais se aproxima dessas distinções, desses pontos. Então, como é que seria isso para a gente fazer no MATLAB e de uma forma mais genérica, né? Generalizada. Então, para generalizar, e é algo que vocês também vão sempre fazer, que vocês devem aprender, é mexer com matriz, tá, gente? Isso aqui permite vocês escalonar os seus algoritmos, permite vocês terem aí a automatização, né, dos seus algoritmos, vocês conseguem executar cálculos de maior complexidade. Então, estudem matriz, sim, estudem matrizes para fazer a construção, aí seja de qualquer vetor, matriz, essas coisas vocês vão sempre estar utilizando. Então, o que a gente faz para generalizar os pontos que a gente coletou? Então, deixa eu replicar aqui para ficar mais fácil. Y1, Y2, Y3. De acordo com X1, X2, X3. Se eles são decorrentes de uma função da reta AX mais B, então eu posso escrever o Y1 em função disso, não posso? É o A que multiplicou 1 mais o B. E eu posso escrever o Y2 como sendo o A, né? 2 mais um B. Eu posso escrever o Y3 como sendo um A mais um X3 mais um B. Tá certo? Porque eu tenho função que se parece com os dados. E aí, esse é a questão de ser linear, tá? Ele está mais focado para o linear. Então, como é que eu posso fazer esses caras numa escrita matricial? Para que eu possa executar essas informações. É esse aqui que é o pulo do gato para generalizar. Tá? Na verdade, isso aqui já existe há muito tempo. Eu separo cada um desses elementos em matrizes ou vetores, né? Se vocês quiserem, mas são matrizes. Tá? Vamos só colocar na forma que seria a execução de operações com matrizes, tá? Fica mais fácil. Então, qual seria? O resultado Y, Y1, Y2, Y3, ele é decorrente de quê? Vocês percebem que o A multiplica X e o B multiplica 1? O A multiplica X e o B multiplica 1? O A multiplica X e o B multiplica 1? Então, os valores que eu preciso encontrar, A e B, multiplicam quem? Aí, como é que isso aqui se escreve em forma matricial? Como é que eu coloco o X e o 1? Não é assim que multiplicação de matriz? Linha por coluna. X vezes A, X1 vezes A, mais B vezes 1 é igual a Y1. Tá vendo? Que eu consigo, dentro da multiplicação de matriz, escrever essa primeira equação. O Y1 é X1 vezes A mais 1 vezes B, linha por coluna, tá certo? E aí eu faço a mesma coisa. X2, 1, X3, 1. Pronto. Criei uma forma matricial de
encontrar, né, os valores de A, de B, ou seja, dos parâmetros que modificam a minha curva. Então, na teoria, essa matriz aqui, ela é chamada de matriz A, tá? Multiplica quem? Essa aqui, se vocês procurarem na teoria de identificação de sistemas, na MMQ é chamado de θ. Alguns chamam de X grande, X maiúsculo, algumas definições, para não complicar, né, para não definir, vamos chamar de θ. E aqui a saída, chamada de Y. Tá? Tem alguns que chamam de B, barra, assim, aí depende. Então, veja uma construção matricial em que eu tenho agora, eu posso colocar de X, X3, X4, quantos que eu quiser aqui. A, B, A, C, D, quantos parâmetros e quantos Y eu quiser. Tá? Então, eu transformei a equação da reta, ou equação polinomial que representa a minha função, em uma matriz. Aí, o segundo pulo do gato é como transformar esse A, como colocar os valores de X e de 1 dentro do A, tá certo? Então, como é que eu executo isso aqui? Vezes Y. Quem que eu quero encontrar? Não é os parâmetros A e B? Eu vou fazer o quê? É uma equação normal. Isolo esse e passo para o lado de cá da igualdade. O que acontece quando eu passo um A para o lado de cá? Lembrando que é uma matriz. Quando ela troca de lado, a matriz tem que ser... Ó, multiplicando. Dividindo. Então, dividindo, e isso passa a ser uma matriz... Inversa? Inversa, tá? Então, é uma matriz inversa vezes Y. Só que aí tem um problema. Essa operação aqui de matriz inversa, ela acontece mediante a um caso que a matriz seja quadrada, tá? Eu não consigo inverter matriz que não seja quadrada. O que é a matriz quadrada? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Isso. Nesse caso, quantas colunas eu tenho? 2. Quantas linhas? 3. 3 por 2. Nessa aqui, 2 por 1. Nessa aqui, 3 por 1. Certo? Então, simplesmente isolar o θ não funciona. O que eu tenho que fazer? Nessa parte aqui, inserir um A transposto. Inserir desse lado também, para equilibrar, né? Para que não tenha alteração nos meus dados. Matriz transposta de A nesse lado. O que acontece quando eu coloco o transposto? A transposto, que multiplica A vezes θ, que é igual a transposto, ou Y, vezes o Y, matriz de saída. Nosso A é M por N. A matriz transposta é quem? N por M. Por M. Quando eu faço a multiplicação desse cara, o que sobra? Posso chamar de um A multiplicado, mas vamos deixar um Azinho com asterisco aqui. Um A, M, ou melhor, N por N. Mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. Pronto. Com essa operação, eu tenho uma matriz aqui, desse resultante, quadrada. Agora eu posso inverter. Então, eu tenho um θ, que é o que eu quero, os parâmetros, que é a matriz de parâmetros, vai ser calculado a partir de quem?
A transposto vezes o A menos 1, ou inverso, vamos colocar inverso aqui, para às vezes a matriz tem que deixar claro que é isso aqui, vezes o A transposto vezes o Y. Tá? Então, esse é a forma de eu ter agora a função de qualquer reta, né? De qualquer sinal, de qualquer polinômio que eu quero que se encaixe nas minhas distribuições de medidas. Tá? Então, matriz A, que ela é sempre dada por x, aí depende se eu tiver, se for um x quadrado, x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrado, aí eu tenho a próxima coluna de x, que eu tenho que ter, né, todos os polinômios, x elevado a 1, 2, x3 elevado a 1, e tenho que ter o x elevado a 0, 1, x elevado a 0, 2, x elevado a 0, 3. Por que o x elevado a 0? Que eu tenho uma matriz de... aqui. Tá vendo? De uns, que me representa o último parâmetro. Então, a matriz que eu construo são os valores dos dados de entradas, mais um vetor de uns, mais um vetor de dados de saída, que vão multiplicar entre si e me encontrar os parâmetros. Dessa forma, eu consigo estabelecer um mínimos quadrados, né, um MMQ generalizado. Tá? Vou fazer um teste aqui agora. Então, essa é a minha equação. Aqui, ó. De θ. Vamos implementar isso aqui. Entenderam essa construção? Bem simples. Né? De transformar em matriz e de o que eu preciso do transposto. Sim, professor. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir o MATLAB aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui que ela fez na mão. Cara, ela fez é uma professora, né? Ela utilizou os dados e ela construiu uma tabela para cada um desses somatórios aqui, tá? Na mão é assim que faz. E daí, depois você faz o somatório e divide. Leva um tempinho. Cadê? Por isso que eu acho que eu preciso de uma memória. O MATLAB é foda para abrir. O senhor já pensou em colocar um SSD? Eu coloquei já. E professor, Ah. eu tava usando o MATLAB online. Será que aquele lá não dá uma ajudada? Porque o online parece ser bem leve, hein? Eu usei o online também. Eu vou testar. Online. Deixa eu ver, depois eu vou escrever aqui para ele. Olha, até ligou o trem aqui. Mas aí não precisa só... Eu acessei pelo navegador. Mesmo? Não precisa se inscrever e tal, né? Ah, precisa ter a conta. Beleza. Tá. Deixa eu colocar aqui para a gente pegar os dados. Então, aqui quando vocês abrem pela primeira vez, deixa eu ver aqui. Vocês olhem
às vezes só vai aparecer aqui, home, plots e aplicativos, né? Ele também já tem, dependendo dos dados que você seleciona, você só clica aqui, ele já mostra também o plot. Não precisa nem digitar. Quando você abre pela primeira vez, essa parte aqui, ó, editor, publish e view, não aparece, tá? O que você tem que fazer? Vem aqui, new, aí ele vai abrir aqui, ó, sem definição, é aqui que você escreve o script, tá? E você não vem nessa linha aqui e fica escrevendo, porque toda vez que você escreve e dá um enter, ele já roda e vai criar suas variáveis, e você vai acompanhar a criação das variáveis nesse cantinho aqui, ó. Tá bom? Então, o script é onde você pode escrever no dando enter, então você vai criar a sua rotina e depois manda executar no run. Então, quando você dá um new, aparece o sem identificação e aparece aí as formas de criar o seu... Estava testando ontem, né, para gerando pontos. Então, como é que a gente vai executar aquele exercício que a moça estava fazendo lá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui, para a gente copiar os dados dela. Está muito pequeno? Não, né? Só preciso... Aqui. Cadê os dados? Ali abre tudo. Tá. Então, lembrando que a gente precisa que seja uma matriz de vetores, né? Que sejam colocados em colunas. Então, o x e os uns vão ser colocados um valor abaixo do outro. Então, a minha primeira variável é x, que ela fez a medição. Para escrever um embaixo, na verdade, quando você vai escrever um vetor, você vai colocar o colchete, né? E vai escrever os valores espaçados. 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, fecha. Só que eu preciso que, quando eu dou esse aqui embaixo, vou colocar aqui, ele cria, tá vendo? Ele criou uma linha, tá? Eu preciso que ele seja coluna. Então, quando eu faço isso, transposto, tá? Esse é o sinal de transposto aqui. Ele vai escrever uma coluna, tá? Quais são os valores de y, que ela foi medida, a mesma coisa. Pode ser espaçado, não precisa ser espaçado, aí aqui vai da boniteza, né, que a gente quer escrever. Ponto 51, ponto 59, 0.59, 0.72, 0.80, 0.92, fecha. Aqui. Vou precisar saber de quantos, para calcular o erro, né? Só para a gente saber se a gente está indo na direção certa. Eu preciso saber o tamanho, quantas medidas eu fiz, né? Então, para contar quantos elementos tem dentro do meu vetor, a gente usa o length aqui, tá? De x, ok? Então, se eu escrever o n aqui, ele vai me dar um valor. Apareceu aqui, tá bom? Deixa eu dar o n, chamar o n, chama. São 5 elementos. Tá? A gente quer ver como esses dados estão dispostos. Plot xy. Quero que apareça em forma de bolinhas. Então, se eu escrever aqui, pode só dar um play também, se for o caso. Aqui é só para ele jogar para a pasta que eu quero salvar os exemplos, tá? Se você quiser criar uma pasta nova, você muda Change Folders e dá para ele a direção. Se não, se você quer que ele vá para a página que você já está fazendo, só acrescenta
o caminho. Pronto. Estão conseguindo ver? Ó, um ponto aqui embaixo, o outro aqui, certo? E o outro aqui. Todos esses valores, essas coisas, a gente pode arrumar. Igual eu falei, fazer um gráfico que eu consiga apresentar as informações. Então, é o mesmo gráfico que ela apresenta aqui, tá? Nem nada demais. Agora, a gente vai escrever aquela equação que a gente deduziu. Como é que eu vou construir a matriz A? Okay? Matriz A. Vou chamar de quê? O X, que é o X que está aqui em cima, e do lado do vetor, né, do lado, a próxima coluna, eu posso colocar o antes, tá? Então ele vai sempre preencher com um 1, conforme o tamanho do X. Mas para que a gente entenda que a gente está mexendo com um polinômio, é legal colocar assim, tá? X elevado a zero. Então, eu tenho x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a zero. Então, cada um das partes da minha função, não é isso? As funções não tem um primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, conforme são o número de elevado, né? A potência do x. Ok? Então, nesse caso, a gente só tem x normal, né? Que é uma função, a nossa equação da reta é y ax mais b, então eu só tenho x elevado a 1 e x elevado a 0, tá? Qual é a outra matriz que a gente tem que criar? Θ. Quem é o θ? A e B. A e B, mas aqui, nesse caso, como que a gente criou o θ? Tá vendo? Ah, pode crer. Certo? Então, eu não vou dizer que é A e B. O resultado dela vai ser a partir dessa multiplicação. Então, eu vou escrever essa equação lá dentro. Tá? Certo. Então, a criação do A é o mais complexo nessa generalização. Então, eu vou jogar lá dentro o θ, que é, então, A transposto, deixa eu colocar entre. Na verdade, menos 1 aqui, não tem que colocar inversa, tá? De A transposto vezes, é isso, vezes aqui asterisco, vezes A maiúsculo, e multiplica A transposto, multiplica o Y. Tá? Multiplica esse Y aqui. Matriz de Y. Podia chamar de Y maiúsculo, tá? Para ficar mais fácil. Se a gente quiser, eu vou chamar de Y grandão aqui. Pronto. Professor, eu não estou enxergando ali direito. Qual que é aquele sinal de transposto ali? Como que faz ele? É a crase? Não, a crase não. É aquele acentozinho... Apóstrofe. Apóstrofo. Ah, certo. Isso. Tá? Outra coisa, dentro do MATLAB, sempre que for levar um número, né, ou uma matriz, uma potência, coloque o ponto, porque ela vai levar cada um dentro do vetor, cada um dos elementos que você está colocando, tá? Se você só colocar em x, ela vai só fazer de um, ou ela dá erro. Então, se for uma matriz ou um vetor que tem vários elementos, você quer que o quadrado, qualquer coisa, seja levado a... Põe um ponto que ele vai pegar cada um dos elementos. Então, pronto. Chamei de θ. Para fazer o plot, acabou. Tá? Acabou o algoritmo. Aí agora eu vou apresentar os dados, né, para vocês. Qual é a outra informação que a gente precisa? Ó, eu quero encontrar o Y, esse aqui é o Y estimado, lembra? Porque se eu multiplico A por θ, eu encontro a equação. Tá certo? Então, eu preciso desse Y estimado, desse novo valor de Y menos
para fazer o plot da minha curva. Então, vou chamar de y estimado, que ele vai ser nada mais nada menos que o A, que multiplica o θ. Certo? Pronto. Agora eu quero o plot de quem? Os valores de x, só que agora com os valores de y estimado. Vamos colocar uma coisinha diferente. Então, põe apóstrofe. Toda vez que eu faço essa... Após as unidades, né, após as variáveis, a próxima é sempre relacionada com a cor, o tamanho, o que você quer que o a marca, né, a sua linha apareça lá para que ele coloque aí, para que ele possa colocar em cima da mesma né, da mesma figura, tem que colocar um hold on. Quando eu escrevo esse hold on aqui, o MATLAB entende que eu quero que ele faça em cima desse mesmo plot, tá? Ele vai segurar esse plot, ou seja, ele não vai apagar o antigo e colocar esse. Então, ele segura o plot que já está aberto, para que eu plote em cima dele essa nova figura. Tá? Esse R, no caso, é a cor da linha. No caso, é o vermelho. Isso. Nesse caso aqui em cima, ele entende que eu quero que, em vez de ser... Se eu colocar um ponto, ou se eu quiser colocar um asterístico... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Se eu colocar aqui um asterístico depois, ele entende que é um formato. Tem uma coisa aqui. Coluna 6. Tem dois. Onde? Deixa eu só comentar aqui o que a gente acha. Ó. Vendo? Agora ele colocou um asterístico. Certo? Então ele entende, dependendo, se você colocar uma letra da cor, ele vai mudar a cor. Se você colocar um formato, ele vai te dar um formato. Tá? Deixa eu tirar aqui, que aconteceu alguma coisa. Não, tranquilo. Já tá acabando já. Certo? Linha 11. O que você tá com a linha 11 aqui? Tá. Pronto. O Y estimado. Professor, no exemplo do livro lá, que pede também, no meu aqui, acusou um erro de linha, viu? Tá, eu te mando. A gente pode tirar para ver. Bom, daí tira o plot. Agora, tira esse cara. Por que você está errado? Plot R era para já aparecer. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse TH aqui que a gente vai mostrar. Operador, vale. Caramba. Estimado é igual. Agora você me pegou. Por que você não está conseguindo fazer? Asterístico. Quem criou? Deixa eu ver o exemplo aqui que está criado. Tá certo, a mesma coisa. THA vezes esse. Agora sim, ficou legal. Uso incorreto do operador. Use. Tem que usar um ponto. Será? Toda vez que é multiplicação, eu tenho que pôr o ponto no meu. Deixa eu dar um clear aqui. Só assim? Peraí. Então. Se ele agora... Não.
Deixa eu falar esse cara. Não é possível que tá tendo tanta diferença. Y, vou chamar de Y. Pelo que Tem ele um tá negócio aqui. falando, Peraí. Eu coloquei aqui também. Y aqui é maiúsculo. Aqui é Y maiúsculo. Eu coloquei lá e não mudei aqui embaixo. Né? Foda. Essas coisas. Aqui eu mudei aqui para Y grandão para ficar igual a nossa fórmula. Não troquei depois o resto. Vamos ver. É a mesma coisa. Use. Eu estou usando. tenta colocar mais um sinal de igual. Será que não vai? Vamos ver aqui. É igual, aí vai dar a lógica, né? Use disso. Deixa eu ver. Ô, professor, será que não tem que colocar ponto igual? Ponto antes do igual ali, não? Sim? Isso. Não. Ó. Não tem nada de diferente ali, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui. Ó lá. Ponto e vírgula, eu acho. Será que faltou ponto e vírgula? Ponto e vírgula na frente, senhor. Aqui, ó. Tem um negócio aqui também que não precisa. Aqui. Não, todos têm. Aí. Uma barrinha aqui, agora. Vou falar para você. Ó. Eu coloquei uma barra. Um colchete bem aqui, não fechei, aí ele deu o pane. Nesse caso aqui, ó, o resultado, depois de todas aquelas contas, vai ser 1,030 mais, então o A é 1,03 e o B é 0,399, tá vendo? Ok? Olha lá. Tá? Aí, com aquelas equações, vou clicar aqui, e repassar de novo. Então, a gente lança os dados de X, os dados de Y, como vetores coluna. Preciso desse aqui, mas eu vou deixar para a gente fazer, porque o erro é só para a gente ir modulando o nosso A. Ok? Aí, vou plotar os dados de entrada. Então, se eu mostrar aqui o plot. Pronto. Marquei os pontos. Esses são os dados experimentais que a gente tem. Vamos tentar achar uma curva para isso. Então, a gente executa aquela generalização, criando o A, θ e o Y estimado. Quem é o θ? É aquele A transposto, mais um A, né, vezes o A, vezes A transposto, vezes o Y, que é a entrada. Preciso do estimado, que aí vai ser os novos valores, do A vezes o θ, né? Lembrando que vem dessa equação aqui. E o θ vem dessa equação aqui. Tá? θ vem dessa, e o Y estimado vem dessa equação. Duas equações que a gente implementou. Tá aqui. Jogo o estimado num vetor e vou plotar uma curva, né, de cor R. Pronto. Ele traçou a curva que mais se aproxima com os valores de A e os valores de B. Tá vendo? Agora, eu quero saber se isso aqui é um bom valor. Aí, eu só vou copiar aqui para ficar mais fácil. Que é o erro, tá? O erro é o Y original menos o Y estimado. Né? E vou fazer, então, como é um erro quadrado, pegar esse erro, elevar ao quadrado pelo número médio dessas equações. Então, é uma forma de calcular o erro, tá? O erro médio quadrado tem outras equações para facilitar a você entender
qual é a distância do ponto, como você pode usar. Tem a distância euclidiana para saber formas de fazer com que seja adaptado, né? O seu modelo fique melhor adaptado, certo? Então, quando eu rodo o erro, o que eu coloquei? É o Y, esse Y, me dá um trabalho. Aqui. De novo. Tá, não é esse Y, tem esse Y aqui. Ó, o erro, nesse caso, para esse, foi de 1,18 a menos 4. Tá ótimo. Tá certo? Então, eu não preciso alterar o meu polinômio aqui, ó. Essa reta. Tá vendo por quê? Porque ela já é uma equação que representa a ABX. Acabou. Tá? Mesmo não sabendo que isso é uma reta, eu coloquei os parâmetros de um polinômio, x ao quadrado, ou x elevado a 2, x elevado a 1, nesse caso é x1, x elevado a 1 e x elevado a 0. Se eu tivesse uma função, ou seja, tivesse pontos que fossem como curvas, que é um exemplo que eu coloquei aqui, tá? Isso aqui a gente não conhece, tá certo? Isso aqui é uma forma randômica de criar uns pontos bem esquisitos, tá bom? Então, se lá no meu sistema eu medir, encontrei um y muito louco, ou seja, uma parábola ou uma curva, sistemas lineares, tá certo? O sistema não linear precisa linearizar. O que vai acontecer? Eu vou gerar um y bem louco aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu apagar aqui, senão não vai fazer. Clear. Ó, eu tenho pontos que não são uma reta, tá vendo? Então, eu fiz as medidas e encontrei esses y aqui. O que eu vou fazer? Vou aplicar o que a gente acabou de construir. Olha só. O nosso A, que é o x elevado a 1 e x elevado a 0. Normal, do jeito que a gente fez. Aqui está só AP porque, né, aproximado, tá? É o y aparente. É a mesma equação, as duas equações que a gente trabalhou. A transposto A transposto Y, fechou. Então, quando eu rodo a primeira vez só com o que eu acho que seria uma reta, olha lá, ele traça a reta mais próxima que ele tem, tá vendo? Mas não é o que encaixa, que se ajusta melhor aos pontos da minha medida. Estão vendo? Então, o que a gente faz? Ó, olha o erro aqui, ó, o tamanho do erro. Não conheço a equação. Então, eu vou acrescentar, ó, mais um x quadrado aqui. Posso rodar em cima dele mesmo só para mostrar. Ó, o erro já caiu para 22. A próxima curva já deu já apareceu como uma parábola, porque eu coloquei o x quadrado. Tá vendo? Eu vou colocar mais um termo, porque não é isso que essa equação se aproxima. X ao cubo aqui, então põe um número de terceiro grau aqui já. Função, um erro, ó, não mudou muito. Não tem nada muito diferente. Então, vamos passar para o próximo. X ponto elevado a 4. Vou colocar aqui um x.5 também. Vamos dar aqui para o negócio. Pronto. Opa. Será que agora ele vai se aproximar? Deixa eu dar um clear aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Ó, o erro já foi para 1.7. Vou fechar aqui. Ó, já tem uma curva que está muito próxima dos pontos que eu fiz. Tá? Percebe, então, que agora eu posso ter qualquer tipo de medição, ou qualquer pontos, né, aleatórios, desde que seja uma equação linear. E eu posso alterar minha matriz A, ou seja, acrescentar os polinômios, né, acrescentar os x, que possam aproximar dessa curva, tá certo? Se eu colocar um cosseno, ainda vai ficar mais perto, porque aqui eu conheço, tá? Então, eu posso colocar um cosseno. Se eu não conheço, eu posso ir acrescentando, mas
elementos, né, mais polinômios, mais x, para que isso fique, ó, o erro não melhorou muito, tá vendo? 2. Então, eu só posso alterar ali na quantidade de x, porque eu não conheço o sistema. Ah, talvez se eu colocar um seno, vou colocar um seno, não, vou colocar um log. Então, vocês podem ir aproximando. Então, é meio que manual essa questão de tentar descobrir qual seria a proposição do polinômio que melhor se encaixa nesse caso. Aí ele te dá, olha lá. A gente colocou até o x cubo, então, se eu escrever x elevado a 6, menos 0,7 vezes x a sexta, mais 2,17x a quinta, menos 18x a quarta, mais 63x a cubo, menos 71x ao quadrado, menos 37x, mais 69. Essa é a equação, essa é a função que a gente encontrou mais próxima daqueles pontos. Daí eu posso fazer as extrapolações que eu quiser. Se eu quiser um x... Se eu quiser um valor de y, quando o x for 3,25, o que eu faço? Eu pego isso aqui, né? Esses aqui são os valores que vão ser fixos, e substituo 3,5 no valor de x. Eu vou descobrir qual é o valor de y com esse valor de x de entrada. Tá? Isso é colocar os pontos, né? Fazer a regressão linear. Daí eu consigo agora encontrar qualquer x para essa função. Beleza? Beleza. Bem simplesinho, né? Dá para fazer bastante trabalhos, né? Às vezes tem alguma medida em uma das disciplinas, querem fazer descobrir os pontos da reta e descobrir qual é a equação. Tá bem tranquilo. É algo que vocês vão usar bastante, eu acho. Deveria usar, na verdade. Tá. Aí, conforme a gente pode... É que vocês podem me chamar, que vocês não me chamam alguns dias da semana, a gente para debugar, falar, professor, esse aqui não deu certo. A gente abre o MATLAB aqui, faz o código, tentar descobrir. Que o exercício de programação, ele é esse. Senta, escreve, né, o código que você acha, e ele é bem simples, né? O MATLAB eu acho que não tem muita dificuldade. Criar matriz, criar vetor, multiplicar. E aí a gente pode fazer junto, tá bom? A gente pode estar marcando semana que vem, professor? Pode. Marca sempre à tarde, peraí. Eu tenho um dia de horário de manhã. Mas à tarde para mim eu não tenho aula. Ó, semana que vem... Ó, semana que vem dá para fazer de manhã, tá? Terça, quarta e quinta eu não tenho horário de manhã. Terça horário ficaria bom, sim. Terça, 8 horas eu já estou aqui. Mais fácil, se quiser. Pronto. Tinha que ver com mais pessoal, né? Pode ser individual também, não tem problema não. A gente faz uma coisa só, tá bom? Não precisa... Vai fazer o que terça-feira que eu não entendi? Não é só para debugar mostrar algumas coisas no MATLAB, Tatiana? Isso. Deixa eu só parar o vídeo aqui, porque o pessoal vai precisar. Então,